soltando esse ar vagarosamente, pelo menos em 2 tempos que a gente leva para respirar, para inspirar, a gente expira em 2 tempos. Estamos juntos, meu irmão. A Vâniazinha. Então, pessoal, fecha os olhos, respira profundamente, inspirando vagarosamente e expirando 2 vezes mais tempo do que você leva para puxar o ar. Enche o bucho, enche o ventre. Assim, serenamente, o coração, permitindo ouvir a voz do Criador, permitindo ouvir a voz da intuição, dos nossos mentores, dos nossos guardiões. Mais uma vez. E mais uma vez, agora ainda de olhos fechados, peço a todos que imaginem, que ideoplasmem a figura do nosso Mestre, que já está em nosso meio, pois ele garantiu que onde um ou mais estivesse em nome dele reunidos, ele ali estaria. Então ele já está em nosso meio, nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, ideoplasmando a figura de nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, nos abençoando, nos acolhendo, com esse olhar amoroso de mãe, e agradecendo a espiritualidade amiga, aos seres estelares de todas as matizes e ordens, que agora nos intuem a palavra, para que nós possamos nos entender a intuição que vem do alto, e que eu possa ser um canal de transmissão desse conhecimento, de alívio, de consolo, e em especial de entendimento, de chamada ao trabalho, à renovação, ao otimismo, restabelecendo nos nossos lares aqueles aí que ainda não foi criado, criando agora sistemas de proteção. O primeiro deles na forma de uma grande estrutura de pirâmide, uma grande pirâmide acolhendo todo o nosso lar, alfa, beta, delta, gama, juntando as pontas, formando o ápice dessa pirâmide, teta, envolto em uma esfera de cor violeta, a cor da transmutação, a energia da cor, da transmutação, transmutando formas, pensamentos, miasmas, toda a energia deletéria que se forma através das nossas próprias mentes, intenções, das palavras erradas, das emoções, às vezes distorcidas, transmutando tudo isso através dessa energia de cor violeta, restabelecendo nos portões de entrada dos nossos lares, os Merkabas, estrelas de 6, 10 pontas, formando pirâmides invertidas, na verdade, atravessado nesse símbolo de proteção crístico, a espada azul de Arcanjo Miguel, delimitando, protegendo os nossos lares, as nossas mentes, protegendo para nós o nosso ambiente, os nossos ambientes de trabalho, que hoje para muitos é o próprio lar. E pedindo a companhia de vocês para os 2 mantras mais repetidos aqui na língua portuguesa, que é o Pai Nosso e a Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de todos nós, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Que bacana vocês aí, gratidão pela presença de todos, meu muito obrigado. Eu hoje amanheci o dia trazendo o exemplo de quando Jesus disse que é necessário que haja o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. E postei, fiz 3 postzinhos que trouxe bastante discussão no meu WhatsApp. Alguns amigos dizendo, nossa, eu penso assim, e outros amigos totalmente contrários ao que eu mostrei ali. Mas foi uma discussão do formato, do respeito ao que pensa diferente, né? Nós estamos passando por um período nebuloso, estranho, difícil, em vários aspectos. No aspecto da saúde, no aspecto financeiro, nas guerras do mundo, na política, nas mudanças climáticas tão fortes que em alguns locais muda a geografia do local. Não sei se vocês têm acompanhado, locais onde antes era um deserto árido, hoje tem gelo, então estão acontecendo muitas coisas e muito mais coisas, né? Porém, nada do que nós estamos passando, nada mesmo era imprevisto, era inesperado, não foi dito, tem sido dito há bastante tempo aí pela espiritualidade, do próprio espiritismo cartesiano, por todas as matizes aí e linhas de espiritualidade, tem sido dito que esperaríamos tempos difíceis. Jesus há 2000 anos veio dizendo, dando essa mensagem, olha, renova o teu coração, porque é chegado o reino do meu Pai, né? O convite era a metanoia, uma palavra grega que ela é profunda, porque ela quer dizer, se renova, modifica, transforma. E as pessoas entenderam como arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E é muito mais profundo, porque não é só arrependimento, né? Nós não paramos para nos observar, para observar essa mudança toda. Nós não paramos para fazer as mudanças de rotas necessárias. E hoje nós estamos pagando o preço. E não é um preço, né? No estudo passado eu falei que a conta veio com 10%, segundo o Haroldo, né? O Haroldo Dias Dutra, mas não veio não. A conta veio menor. Porque podia ter vindo em formato de uma guerra genocida e fraticida, né? Onde a gente veria irmãos matando irmãos. Poderia ter vindo no formato de uma guerra nuclear, onde corria o risco até da destruição do nosso planeta, da nossa orbe, né? Então eu acho que a conta não veio tão cara como tem sido pintada por acréscimo da misericórdia divina. Não quero aqui de nenhuma forma parecer como um propagandista de mau agouro, né? Ou alguém que se isenta do que está acontecendo no mundo. Pelo contrário, não tenho dúvida de que todos, inclusive esses idiotas dos mandatários, de alguns que estão no governo, né? De muitos de governos, de prefeituras, que pensam estar isentos, acreditam que não estão na mesma tempestade, só porque estão em navios ou iates diferentes de alguns que estão em barquinhos ou em canoinhas, né? Não, nós estamos todos na mesma tempestade. Então a live de hoje se trata sobre o quê? Bom, em primeiro lugar, a nossa intenção é trazer uma visão um pouco diferente, talvez mais otimista, mas também chamando mais a responsabilidade, cada um de nós, trazendo uma visão que talvez ainda não foi experimentada por todos os irmãos que estão aí acompanhando, né? Essa visão, em primeiro lugar, que eu quero trazer para vocês, é a visão de que eu percebo, assim como alguns outros amigos,
de que a luz tem se intensificado no nosso planeta, na nossa orbe. Alguns vão dizer, a mídia, como a luz está se vendo tanta sujeira, tanta podridão? Verdade, se vê a sujeira e a podridão, porque a luz aumenta. Se nós temos um quarto escuro, a sujeira está ali e a nossa lâmpada de 20 watts não nos permite fazer a limpeza necessária. A gente limpa o que a lâmpada nos permite enxergar. Quando a gente põe uma lâmpada de 100 vela, a gente percebe ali nos cantos, em alguns locais, sujeiras antes não vistas. E é o que tem acontecido no mundo, né? Primeiro para a gente mesmo, se hoje a gente enxerga a sujeira na política de uma forma que antes a gente não entendia, ninguém sabia o que era um STF. Qual a diferença de um ministro do Supremo Tribunal para um ministro de um gabinete, de uma presidência, por exemplo? Nós não sabíamos que quem mandava no país era o judiciário e que um presidente não tem força nenhuma de comando. Nós não sabíamos, e não é só aqui, né? Eu estou falando micro, mas vamos falar macro. O próprio mundo hoje enxerga coisas e reivindica com um olhar especial. Porque hoje a indignação tem pontos. Antigamente a gente se indignava e não sabia para que lugar mirar. Hoje a gente consegue ter uma indignação com um pouco mais de clareza. Isso tudo demonstra que existe luz, né, maior no planeta. A gente está vendo isso em diversos pontos do planeta. Não é no Brasil que existe uma revolta. Na Europa a gente vê locais onde as pessoas vão às ruas, né? No próprio Estados Unidos, em tantos outros locais. Então isso traz para mim uma demonstração de que aumenta-se a intensidade da luz, no ponto em que a gente consegue ver mais a podridão, a escuridão que já existia. A velha política já estava aí há muito tempo, nós não enxergávamos isso, né? Então isso para mim é uma demonstração, é um sinal de que a luz escancara no tempo de Deus as trevas, mas é no tempo de Deus, não é no tempo que a gente quer, infelizmente, né? Para que da nossa forma a gente consiga erradicar, começando sempre no interno. Não dá para eu erradicar a treva na rua enquanto ela vigora dentro de mim, né? Dentro do meu ser. Chico dizia assim que ele era indulgente com as faltas alheias, mas severo com as deles. Então o que eu convido a gente é, sem nos acomodar em nenhum momento, sermos indulgentes também com as nossas faltas, mas na percepção do erro, que a gente entre rapidamente no processo da renovação, né? Vou dar um exemplo aqui, já falei do Cristo com a metanoia, o que aconteceu comigo esses dias. Esses dias eu me peguei em erro, primeiro em pensamento, depois em atitude, e fiquei mal, porque eu falei, poxa, por que eu estou agindo de novo nesse erro? Né? Algo que eu acreditava já ter suplantado. E à noite no Evangelho, eu pego o Evangelho e peço, no Evangelho no lar em casa, peço uma manifestação daquilo e cai exatamente na palavra das pessoas que ainda mentem, que ainda são adúlteras, que ainda têm as falhas, que eu me incorri naquele dia, naquela falha. E ali mostravam os 3 tipos de pessoas. Aquelas em que vem o pensamento, o desejo, o cara vai lá e erra. Aquela que vê um pensamento e o cara controla o pensamento, consegue não errar, mas sentiu, que é aquilo que Jesus chama de aquele que pecou em pensamento, assim mesmo pecou. E aquele que já não sente mais, que o pensamento já não vem para o cara mais, né? Então, aí eu me vi naquele momento em que eu falei, poxa, me veio um monte de pensamento ruim, eu errei num monte de coisa, mas em compensação tem alguns pensamentos que já não me vêm mais. Tem algumas coisas que vêm o pensamento, mas eu consigo barrar ali no sentimento. E outras coisas eu ainda falho totalmente, né? Então é claro que onde eu falho totalmente, eu tenho que... Esse é o primeiro ponto onde eu tenho que me renovar. Prometer não falhar, lutar comigo, com as minhas forças e, na medida do meu possível, não errar mais naquilo. Aquele de onde vem só o pensamento, é onde eu tenho que transmutar o pensamento através da oração, do desejo, né? E aquele ponto em que não vem nem o pensamento, é onde eu tenho que me abraçar e dizer, opa, aqui eu venci. Então esse é o convite, acontece comigo.
acontece contigo, com todos que estão nos ouvindo, praticamente com todos que estão encarnados, né? Raríssimos estão isentos dos pensamentos que nós captamos. Nós captamos, filho meu, um copo d'água. Nós captamos pensamentos diversos, né? Então, eu estou lendo o Missionários da Luz, André Luiz, né? Relendo, e lá veio num aspecto onde fala sobre o Sol, como o Sol no planeta, enquanto ativo, né? Num dos lados do planeta, enquanto ele está ativo, ele transmuta o nosso medo, as nossas formas de pensamentos. Ele é um dos fatores de transmutar formas de pensamentos, assim como os elementais e outros fatores, né? E à noite não tem sol, são trevas, né? E à noite, o medo e as formas de pensamentos, essas deturpadas, elas estão fortalecidas por não haver o sol. E aí o convite é para quê? Lembremos que nas trevas, o nosso mestre maior é o nosso sol, é Jesus. E agarrados a ele, em qualquer vertente, espiritualista, evangélica, umbandista, budista, mas budista no Cristo? Sim, Cristo é o detentor do planeta, né? Então, e se a linha for alinhada ao Cristo, não importa se lá não tem Cristo, se é a linha do bem, da renovação, esse é o aspecto, né? Taoísmo, não importa, né? Veio antes do Cristo, Krishna, quem está seguindo os Vedas, né? Quem está seguindo Krishna, está seguindo o Cristo, porque lá não tem nada que Jesus não disse, lá não tem nada que Jesus não corroborou. Então, quem está agarrado no caminho do Cristo, esse vence. Esta e tantas outras pandemias, tantas já foram vencidas, né? Então o convite é nos agarrarmos ao caminho do Cristo. O que eu quero dizer com isso? Vou ser um pouco mais claro, né? A nossa coragem, gratidão, filho. Pessoal, servidos aí. Nossa coragem, em especial na linha de frente do combate, né, o coronavírus. E quando eu falo em linha de frente, eu estou falando dos médicos, dos enfermeiros. Ontem a Dani nos lembrou o quanto a gente, além de não ter orado, muitos de nós, para os enfermeiros, para os médicos, às vezes a gente ainda somos portadores de preconceito contra eles. E quando a gente sabe que o cara está na linha de frente, muitos de nós vão upar, né? E não, esses são os heróis que estão enfrentando essa batalha, muitos entregando a vida pela gente, né? Eu vou explicar até agora mesmo alguns fatos que alguns não sabem sobre isso, né? Então, nossa coragem, em especial esses da linha de frente e muitos outros aí, nos traz a recordação de várias pandemias vencidas pela humanidade através de medidas necessárias, né? O distanciamento é importante, gente. Essas festas que estão sendo feitas com grande responsabilidade de muitos, onde se aglomeram 200, 500 pessoas, cara, isso é até um desrespeito à própria vida, né? Então nós precisamos de ter os cuidados preventivos, profiláticos, para evitar essa proliferação, desse vírus. Isso é de responsabilidade nossa, né? Com respeito ao irmão, à própria vida. Cuidado emocional, tão importante quanto é cuidar do nosso emocional, né? Dizer não ao medo, buscar assuntos e pessoas edificantes, buscar parcerias edificantes para cuidar do nosso emocional, cuidar do nosso físico, não se esquecer de se exercitar da forma que dá, né? Mas fazer exercício físico, tomar as vitaminas necessárias, vitamina D, né? Tomar sol num determinado período, dentro do teu limite, mas cuidar do teu corpo físico. Lembrarmos que a ciência está realizando os esforços dentro do possível, né? Que já existem medidas profiláticas, medicamentos preventivos, em alguns eu creio, outros talvez não, né? E vacinas diversas acontecendo, né? Em pouco tempo a grande massa estará vacinada. Então façamos a nossa parte até que essa doença esteja, se não erradicada, dentro de um limite de controle, que é o que a espiritualidade tem dito, né? Que não vai ser erradicado tão rápido. Eu já tenho repetido isso há um ano, infelizmente, né? Que não vai ser erradicado tão rápido,
mas que daí temos que tirar os nossos aprendizados. Quais são? Primeiro é se perguntar por quê, qual a causa, né? O que eu tenho que tirar de ensinamento, o que é para o mundo e o que é para mim em especial, né? Há quanto tempo, uma das perguntas inteligentes, é há quanto tempo eu tenho negligenciado a lei do amor, que deve nos vincular um ao outro. No estudo passado eu falei o quanto a gente deve de parar, de impedir a polarização. E nesse agora eu vou falar no reforço do amor mesmo, né? Tem uma ciência e uma doutrina chamada psicossíntese. O criador diz o seguinte: eu sou o universo e você sou eu, projetado na minha imaginação. Olha que lindo, eu sou o universo e você sou eu, projetado na minha imaginação. Olha que alinhado aos Vedas, a esse movimento Advaita e a tantas outras coisas que é essa psicossíntese, né? Percebe o ensejo que nos dá o desejo de mudar as nossas atitudes para cuidar do próximo, assim como eu cuido de mim, como é necessário cuidar de mim, como exemplificou o Mestre Jesus. Olha como está ligado à doutrina crística, né? Eu sou o universo e você sou eu, projetado na minha imaginação. Olha como está ligado a Aristóteles, quando ele diz que duas pessoas que se amam, se respeitam, têm consideração, é apenas uma alma dividida em dois corpos. Olha que lindo isso, cara. Comungando o mesmo corpo. Quantos de nós não somos uma alma comungando vários corpos? Todo o universo, na verdade, é uno, a partir do próprio universo, a partir do Criador. Então, em abril, o Divaldo, no estudo que eu peguei hoje, aconselhado pela Zizi, não achei o que ela me disse, mas peguei um outro dele, ele disse que até ele estava sentindo uma atemorização advinda da imprensa que ele chama de imprensa marrom, advinda dessa imprensa lixo, que infelizmente, eu não estou falando de uma ou de outra, não, é de quase todas, né, que infelizmente só nos trazem mensagens de morte, de números deturpados, não trazem notícias reais. Como uma notícia real e linda é que nós somos hoje o 5º país mais vacinado no mundo. Ninguém sabe disso, poucos sabem disso, porque a imprensa só nos traz notícia de que morreu 2.000, morreu 3 de ataque no fígado porque tomou medicamento preventivo. E os milhares, aliás, milhões que foram salvos pelos medicamentos preventivos. Então, não é politizar. Nós temos que parar de politizar. Não é Bolsonaro vezes Lula, não é nada disso. É amor, é amar o próximo. Se faz bem para mim. Se eu salvei amigos com o Cambô, por que eu não vou propagar o Cambô? Né? Se eu ao me sentir muito mal, fiz o Cambô, ou tomei azitromicina, e eu tomei, por que eu não vou propagar a azitromicina, gente? Que porque, se eu propagar a azitromicina, eu vou dar razão a um e vou discordar de outro? Não, gente, não é mais momento. Não é mais momento de olhar para um ou para outro. É momento de olhar para o globo. É momento de lembrar que todos estamos na mesma tormenta, né? Na mesma tempestade. Então é o momento de olharmos, né? E aí, Divaldo recebe a visita do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que olha para ele e diz: qual é a tua contribuição qual a contribuição que você está se dispondo para essa transição planetária, nesse momento que está acontecendo? Para você, Divaldo, a pergunta é mais profunda, porque você é um conhecedor da doutrina do Cristo, né? E eu repito a pergunta a vocês: qual é a nossa contribuição? O que nós estamos fazendo? Nós estamos discutindo no Facebook se o fulano, se o ciclano está certo? Essa é a contribuição que nós estamos dando, né? Como é que nós estamos distribuindo os nossos talentos? Ou nós não estamos? O talento de ouvir, o talento de dar um ombro amigo, o talento de às vezes até ir, se possível e necessário, na casa daquele irmão que a gente sabe que está em desespero, né? Como é que nós estamos distribuindo os nossos talentos? Ou nós estamos fazendo como aquele avarento, aquele avaro que enterrou o talento, e na hora que o Cristo disser para ele: o que você fez com o teu talento? Ele diz: enterrei de medo, porque eu estava com medo, e com medo eu propaguei o medo. Nós não podemos ser
propagadores do medo. Nós não podemos ser disseminadores de fake news. Isso eu disse na palestra passada. Nós temos que ser disseminadores de boas notícias. Nós temos que ser disseminadores do Cristo, não do medo, né? Então Divaldo pergunta para ele o que ele poderia fazer. E Manuel Filomeno de Miranda lhe responde: essa pandemia é o resultado da doença interna do ser humano, das guerras, da destruição, da traição, de indignidade, da nossa vileza, da nossa falta de ética, das nossas tantas vicissitudes, né? E a fala de... Oh, amor, você tem que abaixar isso aí. E a fala de Manuel continua e é emocionante quando conta para Divaldo. Você viu, só de eu falar que a gente tem algumas obrigações, saíram 6 pessoas da live. É uma pena. A fala do Manuel é emocionante também, ao dizer para Divaldo que muitos espíritos já vinham sendo preparados pelo Pai, pela Divina Providência, para encarnarem há cerca de 30, 35, 40 anos, para hoje serem médicos, enfermeiros, para estarem na linha de frente do combate ao Covid. Pessoas que vinham como missionários anônimos. Diz que mais de 500 já morreram médicos na linha de frente do combate ao Covid. Nós temos nos lembrado de orar para esses médicos, para esses enfermeiros. Nós temos nos lembrado de vibrar para esse pessoal com positividade. Esses têm sido grandes heróis anônimos, né? Já sabiam, porque o Cristo, claro, sabia da situação que íamos passar. Falou da probabilidade do vírus já estar há muito tempo disseminado entre nós e ter se manifestado somente agora, devido à nossa queda moral. Antes, o nosso aspecto moral ainda nos segurava, devido à grande queda moral que tem ocorrido no planeta. O vírus agora, não importa se ele foi vitaminado em laboratório ou não, né? Não importa isso. O que importa para a gente é que o teste, a aprovação está aí. E agora, como é que nós vamos sair dela é que é a importância. Como é que nós vamos passar por ela é que vai nos trazer valores reais ou não. É que vai nos permitir estar no orbe pós-transição ou não, né? Ou estarmos aí nos outros planetas, daqui a pouco degladiando com as grandes feras, né? Lembrando em algum momento de um lugar onde era um paraíso, porque você apertava um botão, acendia um solzinho dentro da tua casa. Você virava um negocinho, caía uma água, e a água às vezes era até quente para você tomar banho. E aí nós vamos criar um livro lá e vamos dizer que uma mulher comeu a maçã, deu a maçã para o marido e ferrou com tudo, e por isso nós estamos naquela orbe, inventando, buscando fogo para inventar, sendo caçado ou sendo caça. Então o convite é para que a gente acorde rápido, né? E possamos estar aqui pós-transição, no reino prometido, né? No paraíso prometido, né? No planeta de luz, no planeta de regeneração. Então, o que mais ele falou? Muitos têm morrido enquanto interesses escusos de uma minoria começam a ser escancarados para nós. Nós começamos a perceber. Essa minoria talvez não saiba que uma hora eles vão responder a um tribunal e que esse tribunal não é corruptível, não é corrompível, não é corrupto e não tem como eles comprarem. E aí sim haverá choro e ranger de dentes, porque a esses governantes, a esses detentores do dinheiro público, do dinheiro suado nosso, esses que têm inventado histórias para não cuidar do povo ao assumir essa responsabilidade, esses na verdade eu não tenho ódio, e espero que nenhum de vocês guarde ódio ou raiva no coração, e sim orem por eles, porque esses serão os que estarão realmente chorando e rangendo o dente. Bom, também temos em nosso planeta muitas vidas salvas por esses missionários, enquanto outros temos em desrespeitar os irmãos aí, né?
de todas as formas. Então eu convido vocês a não serem os que estão desrespeitando, a não serem os que estão se aglomerando com multidão aí, fazendo festa e levando, proliferando, é assim que fala, né? Esse vírus. Não é um momento para isso, gente. O vírus existe, é verdadeiro, né? Tem ceifado vidas. Talvez não esse número absurdo, né? Talvez tenha um número maior na conta aí. Eu creio que tem. Mas tem ceifado muitas vidas. Então é nossa responsabilidade cuidar disso também, né? Ele narra também, Adivaldo, a quantidade de irmãos que descem à terra. Ontem, anteontem eu postei no grupo uma quantidade de anjos em volta do planeta. Isso é verdadeiro. Muitos missionários, vêm de outros orbes, inclusive, têm descido à terra, em especial a comunidades, como comunidades de favelas, onde as pessoas não têm a opção de estarem só com a família, porque ali é uma aglomeração de gente por si só, né? Então, eles vêm, trazem luz, trazem consolo, trazem saúde, trazem pensamentos, melhoram a psicosfera daqueles locais, né? E estão trabalhando na psicosfera do nosso planeta, esses seres de luz. Façamos como eles, sejamos parte deles, orando, vibrando para o bem, meditando no bem, levando boas mensagens, usando as mídias sociais para espalhar boas mensagens, né? Pessoal, nós passamos do Erectus para Sapiens, da pedra lascada à polida, da baixa, média, alta idade média, das superstições tamanhas e tacanhas, que houve um papa que mandou que se matasse os gatos, porque os gatos eram a representação do diabo, e houve um extermínio mundial de gatos, e aí gente, como é que eu estou com dificuldade, como é? Proliferou-se uma outra peste que era provinda dos ratos, porque os ratos começaram a expandir, porque não tinha o seu inimigo natural, e aí veio uma peste que era advinda dos ratos. Olha quantas coisas nós já passamos. Primeira Guerra Mundial, 1914, 22 milhões de mortos. 1919, tivemos a pandemia da gripe espanhola, né? 1919, se eu não me engano, matando 50 milhões de pessoas. 1929, crise econômica mundial, 25% da humanidade desempregada, muitos morreram de fome, né? A fome se espalhou no planeta. 39, 60 milhões de mortos através da Segunda Guerra Mundial. Cara, Holocausto, bomba nuclear, Coreia, Vietnã, Oriente Médio, etc, etc, etc. Essas todas mudanças e sofrimentos que o nosso orbe passou, nunca passou desamparado. Sempre a espiritualidade esteve tanto trabalhando os sentimentos e as emoções. Por que você está brigando com a gatinha? Porque ela está arranhando a cadeira. Ah, arranhando a cadeira, então briga. Tantos sentimentos e emoções espalhados, a espiritualidade trabalhando esses sentimentos e emoções de uma forma, trabalhando a espera dos espíritos que desencarnavam, mas muito mais trabalhando para que o temor não se espalhasse pelo orbe, né? E hoje o trabalho é o mesmo, mas hoje nós temos um trabalho até um pouco mais forte a nível espiritual, porque é ansiado pela própria galáxia esse salto que o planeta Terra dará. Esse planetinho azul pequenininho, né? Mas que recebeu o próprio Criador do planeta, que é o próprio Cristo, idealizador, né? E Criador no seu bojo, né? Nós tivemos a honra de receber o Cristo aqui, não o entendemos, escolhemos a nível de humanidade o karma de ter crucificado o Cristo, né? Porque poderia ter sido diferente, mas de qualquer forma o Cristo esteve aqui pessoalmente, esteve aqui agora no século passado, levando milhares no momento da guerra aí, auxiliando da forma com amorosidade, porque o Cristo não é o Cristo só do nosso planeta, né? É o Cristo galáctico, é o Cristo de diversos orbes, né?
não que não existam Cristos do Cristo, para outros e outros galáxias e universos, etc. Mas como ele mesmo disse, vós sois deuses, farão que eu faça muito mais, ele disse, se preparem, sejam pais de família, sejam prefeitos, governadores, presidentes, sejam budistas, sejam cristãos, sejam Hare Krishna, sejam o que tiver que ser, mas um dia vocês serão crísticos. Hoje vocês são homens, né? Hominais, já foram animais, vegetais, minerais, um dia serão angelicais, e um dia crísticos, um dia estarão comandando orbes, né? E hoje para o nosso orbe nós temos Arcanjo Miguel, amando do próprio Cristo, né? Essas verdades, quando ditas, elas espantam algumas pessoas, né? Que ainda estão naquela matriz da religião com tapa, mas não importa. O que importa, não importa se cremos nisso ou não, né? Importa realmente, e o convite é para trabalhar no bem, a começar o trabalho interno, né? Então esse momento aqui é um momento onde muitos avatares têm apoiado a transição do planeta. De toda a ocorrência apostólica, quando Cristo esteve no planeta Terra, tinha uma que mais chamava a atenção dos apóstolos, que era quando ele curava, ou quando ele retirava de alguém um espírito tacanho, um espírito que eles chamavam de pessoas endemoniadas, pessoas que continham o demônio. O que era o demônio naquela visão? O demônio era tudo que era adverso à boa nova, adverso ao bem, adverso à linha que o Cristo vinha pregando. Então, o que mais chamava a atenção dos apóstolos era esse fato. E o Cristo ensinou os apóstolos a fazer isso. E nós fazemos isso hoje com a apometria, nós fazemos isso em salas mediúnicas, muitos pastores fazem isso hoje dentro dos templos deles, né? E etc. Mas os gritos desesperados daqueles espíritos que saíam, que eram retirados do corpo, como tem várias passagens no Evangelho, né, de alguns espíritos que foram encaminhados para manadas de porcos, e etc., né? Os gritos eram os que mais chamavam a atenção. E dentre essas pessoas, um que mais se surpreendia e que mais se impressionava era Tadeu. São Judas Tadeu, né? Creio que seja São Judas Tadeu. Tadeu era, dos apóstolos, um dos que mais se impressionava, né? E Tadeu um dia recebeu uma demanda. Meu Jesus, alguém me ligou. Pessoal, perdão, recebi uma ligação, não sei como, meu telefone ficou ligado, e eu vou deixar assim mesmo para não interromper a live. Tadeu foi se eu colocar agora em modo avião aqui, não vai cair, né? Não, acho que não. Bom, vou deixar assim, vamos esperar em Jesus que ninguém ligue mais agora nesse momento. Tadeu, então, um dia ele foi chamado a retirar o demônio de uma moça, mas ele não deu conta. E essa moça continuou com o surto, e essa menina só conseguiu ter a felicidade de se ver livre desse demônio quando o próprio Cristo fez essa operação aqui hoje a gente chama mediúnica, né? Na época devia ter um outro nome. Mas Tadeu, quando viu que aquilo aconteceu, ele ficou cismado. Cismado caiu em cismar, ficou em pensamento, né? E um dos pensamentos fortes que lhe veio por que o mestre não transmitia a eles diretamente o poder de retirar esses demônios do mundo, né? E mais, por que motivo Jesus não provocava de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que pela sua autoridade eles fossem definitivamente convertidos ao reino dos céus? E ele ficou com aquele pensamento, e Jesus, que de tudo sabia, chama ele e diz, até num tom um pouco austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Ele pergunta, o mestre pergunta a Tadeu. E Tadeu responde a Jesus: mestre, talvez intuído nesse momento, responde: mestre,
estou procurando realizar o reino de Deus no meu coração. Aí Jesus vira para ele e diz: se você procura semelhante realidade, por que reclamas no adversário, nas pessoas que estão vivendo no mal? Em primeiro lugar, por que neles tem que acontecer magicamente, né? Em outras palavras, né? Seria justo esquecer as tuas próprias necessidades? Jesus pergunta a Tadeu nesse sentido. Ou seja, seria justo esquecer que você ainda tem que fazer a tua reforma? Ao invés de desejar que o mundo seja reformado, né? Tem uma frase de Humberto de Campos que diz, de Emmanuel, que diz: Deus não concorre com as vaidades humanas, Ele age silenciosamente. Então, Jesus, isso que eu estou falando de vocês é extraído do Boa Nova, num capítulo em luta com o mal, se eu não me engano. Então, Jesus diz assim: se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, é indispensável se faz, reconheçamos que todos os irmãos estamos no mesmo caminho, inclusive os irmãos que estão no mal, um dia virão para o bem, né? Nós já estivemos no mal, né? Mas ele fala mais, assim, ele faz uma pergunta para ele, em que ele, eu não lembro exatamente como ele diz, mas mais ou menos quer dizer assim: então você acredita que nós tenhamos mais conhecimento do homem do que o próprio Pai que nos criou? Então nós temos a fórmula da salvação e o Pai não tem? Jesus pergunta para ele em outras palavras, né? Mas ele continua dizendo: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal um dia envergarão a da redenção pelo bem. Não podemos duvidar disso. Os que hoje ainda transitam no mal, nós podemos ter pena desses que estão desviando o dinheiro da saúde para fazer obras. Alguns eu ouvi de uma amiga que eu amo, que administra uma comunidade, dizendo que precisa do dinheiro da saúde para terminar uma obra. Não é possível que eu estou ouvindo isso, né? Quantos não estão fazendo os ajustes dentro das suas prefeituras, das suas governadorias, com o dinheiro que era para a saúde pública? Destes a gente tem que ter pena e orar por eles, porque se sentirmos raiva e ódio em outros movimentos, a gente vai se fazer mal, né? E a gente vai escancarar. Se você sente o ódio, e às vezes eu sinto também, né? É o momento de olhar para si e dizer: o que esse sentimento está me trazendo para olhar dentro de mim? O que em mim é movimentado, que eu estou sentindo o ódio daquele irmão? Porque eu ainda tenho um pouco deste mal aqui dentro. É por isso que eu quero usar o irmão como bode expiatório, para matar o mal que ainda está aqui. Porque talvez eu no lugar dele estaria fazendo a mesma coisa. Se tivesse a mesma criação dele, se tivesse a mesma vivência dele, com certeza estaria fazendo a mesma coisa. Só não estamos por dois motivos. Primeiro, porque somos diferentes, talvez. E segundo, porque não estamos tendo a mesma oportunidade, talvez. Então é importante olharmos para nós, porque é só isso que vai nos ser chamado. No nosso desencarne, a chamada de consciência, a chamada crítica vai ser: o que tu fez com os teus talentos? Não se você ficou discutindo no Facebook, ou brigando, ou se rebelando, ou criando temeridade. O que tu fez com os teus talentos? É esse que vai ser o teu convite, né? Toda criação é de Deus. Toda criação é de Deus. O discípulo do Evangelho não combate o seu irmão. Como Deus não entra em luta com seus filhos, disse Jesus. Aquele apenas combate toda manifestação de ignorância. Ou seja, o discípulo do Evangelho, ele combate a atitude errada. Não o agente, não o irmão. A atitude. Assim como Deus trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto à humanidade inteira.
Mas não seria justo? Aí o discípulo, né, o Tadeu pergunta, com certa convicção, convocarmos todos os gênios do mal para que se convertessem à verdade do céu? E aí é que Jesus responde. O mestre, sem se surpreender em nenhum momento, né, com a pergunta do discípulo, diz: por que motivo Deus não procede assim? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal, que é do coração de Deus, né? Que é o próprio coração, que é o próprio amor, que é a própria energia suprema do universo, de amor e expansão, né? Então Jesus pergunta a ele: será que nós temos mais do que a própria criação, né? E aí ele diz o que serve para nós: abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, eu vou ler esse pedacinho para vocês. Não despreze a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo, atento aos teus próprios deveres, pois não consta que Deus abandonasse as suas atividades para impor a renovação dos filhos ingratos que se rebelaram à sua causa. É indispensável meditar na lição do nosso Pai e não estacionar no caminho que percorremos. Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas. Não esqueças o teu trabalho, teu pequeno trabalho próprio consigo. Padecem do inferno ambições desmedidas, caminha com Deus. Lançam a perseguição contra a verdade, tenha contigo a verdade divina, que o mundo nunca vai poder te roubar, se ela estiver instaurada no teu coração. Tenho aceitado, Jesus disse, tenho aceitado a luta, como o Pai me a envia. Olha o que Jesus disse. Tenho aceitado a luta, como o Pai me a envia, e tenho esclarecido a cada dia que a cada dia basta o seu próprio mal, a cada dia basta o seu trabalho. Ponto. Olha, nós não podemos, não precisamos e não nos cabe mudar o mundo. O único mundo que nos cabe mudar é o mundo íntimo. Então não adianta eu ficar brigando pelo Bolsonaro, pelo Lula, por isso, por aquilo, né? Sim, esclarecer, levantar os pontos que eu acredito. Mas entrar em contendas inúteis, que não edificam, não. Isso não é inteligente. Isso não é do Cristo. Nunca, olha o que Cristo disse, nunca reuni o colégio dos meus companheiros, nunca reuni os discípulos, para provocar manifestações dos que se comprazem na treva. Ou seja, para criar rebelião contra as trevas. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. Ou seja, sempre reunir para o estudo e oração, para a renovação íntima, para a renovação do coração, para a renovação do que é interno, nunca para a rebelião. Senhor, quem necessitarei para afastar? Pergunta Tadeu. As entidades da sombra, quando o seu império se estabelecer nas almas. Ou seja, como é que eu afasto os espíritos do mal? Foi a pergunta que ele fez, né? E aí Jesus lhe responde. Voltamos lá para o princípio do ensinamento. Necessitas da edificação do reino de Deus no âmago do teu espírito, sendo esse o objetivo da tua vida, da vida dele, da minha, da tua, da nossa. Esse tem que ser o nosso objetivo. Só a luz do amor divino é bastante forte para combater, para converter uma alma à verdade. Só a luz do amor divino, só no exemplo. Não adianta eu vir aqui com 1 milhão de histórias se eu não exemplificar. Quem conhece o velho Amide e caminha comigo hoje, sabe dizer, alguma coisa aí mudou. E se gostar do que mudou, vai dizer, eu quero isso para mim. Né? Só assim.
Jesus diz: vai, trabalha sem cessar pela tua grande vitória, zela por ti e ama o teu próximo, sem esquecer que Deus cuida de todos. E nós não podemos esquecer que o Cristo cuida de todos. E a gente fica no medo da pandemia, do vírus. Não nos cabe mais. Não nos cabe esquecer que acima de nós tem um Cristo. Que todos vamos ser chamados ao plano espiritual, todos. E alguns vão ter a honra de voltar para esse plano, que vai melhorar cada vez mais, né? Então, quais são os convites? Capacitemo-nos, estudar, buscar estudo, oremos sempre, todos os momentos, façamos o evangelho no lar, evitemos o medo sempre. Quando surgir, é o alvitre, é o convite para a oração. Sejamos pacificadores, levemos para os lares, para os amigos, para as mídias, paz. Esse é o convite. E em cima desse convite, então, que eu vou encerrar com vocês uma leve meditação e com uma entrega energética para os nossos, primeiro para a gente, depois para os nossos convivas, depois para os nossos amigos, conhecidos, para as pessoas que a gente ama, para o planeta, para essa linha de frente, para os médicos, enfim. Então, nós vamos dar sequência. Eu vou colocar aqui mais uma vez o Krishna Das, mais uma vez com o Mere Gurudev, que é lindo, né? E eu vou pedir a todos mais uma vez que fechem os olhos, que acerenem a mente, que respirem profunda e lentamente, pelo menos 3 vezes. E agora eu peço a todos que imaginem as galáxias, as estrelas, outros planetas, outros sóis. Imaginem mais profundamente, mais estrelas, mais galáxias, o universo inteiro, os multiversos. E imaginem acima de tudo isso, acima de todos os universos, multiversos, o fim do mundo, a casa do Pai, a energia mais sagrada que permeia tudo isso. E imagina que deste local tão distante, nesse momento, sai um raio de luz, uma luz de um azul celestial. E esse azul nesse momento invade o teu lar. E esse feixe de luz permeia a sua cabeça, levando para o seu cérebro uma paz, uma tranquilidade, enquanto você respira e sente que essa luz invade a tua mente,
Essa luz azul entra no teu cérebro, descristalizando qualquer ponto, qualquer manchazinha, qualquer pensamento, mágoa, deixando o teu cérebro azul. Desce pelos olhos, enquanto você respira. Pelas orelhas, ouvidos, pelas maçãs do rosto, nariz, boca, maxilar, relaxando e deixando azul. Adentra o pescoço, a garganta, a musculatura interna e externa do pescoço, relaxando enquanto você respira. Escorre pelos ombros, braços, mãos, deixando azul, relaxado, solto. E enquanto você respira, adentra teus pulmões, trazendo paz, saúde, equilíbrio, prana, oxigênio, energia. E agora essa luz azul começa a adentrar o teu coração. Transmutando, cancelando qualquer ponto cristalizado de mágoa, de tristeza, de angústia, trazendo paz, trazendo harmonia para o seu coração, trazendo alegria. E o seu coração vai se tornando uma lâmpada azul, aumentando, expandindo, levando para outros órgãos internos essa energia de paz, de saúde, de tranquilidade. E agora, quando você se sentir pleno dessa energia, quando essa energia permitir que você sinta todo o teu corpo relaxado, em paz, eu vou te pedir para direcionar do teu coração esse feixe de luz para as pessoas que você ama, que convivem contigo em sua casa. Para as pessoas que você ama, que convivem em outros lares. Para as pessoas que você conhece, que você quer bem. Emanando esta energia de paz, de resolutividade, de saúde,
de tranquilidade para os teus desafetos, para aqueles que em algum momento você sentiu que te lesou ou que você lesou. Que você possa emanar essa energia de saúde, paz, tranquilidade, resolutividade, consciência crística, para as pessoas da linha de frente no combate a essa pandemia, para os médicos, enfermeiros, todos os trabalhadores da saúde, cientistas, que você possa encaminhar essa energia para os dirigentes políticos dos países, dos governos, das prefeituras, para os mantenedores do dinheiro no mundo, para que essa energia possa tocá-los à responsabilidade para com o próximo, para com os irmãos. Que você possa direcionar essa energia de paz e amorosidade, saúde, resolutividade, consciência crística, para as casas de detenção, para os hospitais onde muitos estão em leitos em desespero, necessitando neste momento dessa luz de esperança. Para as casas espirituais também, para os lares onde hoje muitos atemorizados têm replicado esta energia do medo, transmutando essas energias, levando coragem, fé, consciência de que somos seres espirituais, filhos da luz, centelhas divinas, para todo o nosso orbe, para todo o nosso planeta, todos os rincões do mundo, todos os países, comunidades, todos os continentes, para toda esta bola azul, Gaia, esse planeta que nos recebeu. E agora, peço a todos que emanemos em um só coração uma energia de gratidão aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, aos mentores espirituais, em todos os locais que se encontrem, em especial ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, esse que nos recebeu nesse planeta, que nos acolheu, que nos ama e que nos deu o exemplo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de todos nós, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Peço aos irmãos que vão mexendo as mãos, os pés, os que ainda não se sentirem aterrados, que peçam energia do planeta, energia da terra, energia de cor terra, cor avermelhada, que suba pelas pernas, pelos pés, pernas, para o corpo todo, para que possamos nos aterrar. Sintam todos o meu abraço, a minha gratidão por estarem presentes essa noite comigo, né? Muito, muito obrigado. Espero que tenha sido para vocês o que foi para mim, uma noite muito gostosa.
Beijo no coração de todos. Voltando agora, lei permitindo, estaremos reunindo